terá a chance de continuar fazendo isto. Mas saberá que há um caminho santo, há um caminho de vida e de glória, carregado, cheio de verdade. E esse caminho é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E isso que eu estou falando tem a ver com você e comigo. Você se prepara. Aliás, deixa eu te dar um outro recado. Nós já lemos aqui a respeito do povo de Israel que fazia as suas peregrinações, né, até Jerusalém, nos dias de festas, Páscoa, Pentecostes, na festa das cabanas ou dos tabernáculos, né, para não se referir a outros. E eles saíam de onde estavam, onde estivessem, e vinham lá para Jerusalém, porque ali estava o templo, ali a presença de Deus estava. Ali, como diz Davi num dos Salmos, ali estavam os tronos de justiça, o lugar para julgar. Dali procedia a palavra do Senhor, não apenas para Israel, mas para toda a terra. E quando eles faziam essa peregrinação, quando eles se aproximavam de Jerusalém, né, que era aquela última jornada, aquele último trecho da jornada, eles estavam de força. Por quê? Porque quem chega a Jerusalém tem que subir. Tudo ao redor, né, é subida. Jerusalém está num lugar mais elevado. E tem pequenos montes ao redor de Jerusalém, da cidade. Então, de onde você vier, você vai ter que subir. Lembrando que era a pé ou com um jumento, né, um animal de carga. Por que eu estou falando isso? Sabe, você vai imaginar isso, né? Aquele último trecho de alguns quilômetros, né? E que talvez as pessoas já estivessem cansadas, né? Mas faltava pouco, então tinha que aumentar o seu ânimo, renovar as suas forças, né? Para chegar até lá. Não podia ficar no pé dos montes, né? E deixar de chegar até o templo do Senhor. Eu estou falando isso porque na nossa experiência aqui, nesta comunidade, esta igreja cristã El Shaddai, nós estamos nesse ponto, espiritualmente falando. Eu vou te dizer com toda a segurança que está no meu coração, esses próximos meses, outubro, novembro, dezembro, é um período que Deus tem traçado para nós avançarmos. Neste tempo você vai ter que renovar as suas forças, aumentar o seu ânimo, aumentar a sua perseverança e a sua paciência. Não se envolver com tudo que se fala e tudo que se mostra por aí. Foge disso. Não fique dando ouvidos a qualquer coisa. Não fique deixando as circunstâncias, os sentimentos te conduzirem. Pelo contrário, deixe o Espírito Santo e a palavra de Deus falar ao teu coração e te conduzir. Eles são a fonte do renovo das tuas forças e da direção da tua vida e da tua família. É neste final de ano aqui que Deus está movendo entre nós para nos preparar para algo novo e glorioso a partir do ano vindouro. E não precisa ser necessariamente na virada do calendário, porque o calendário é o nosso tempo aqui na terra, mas o calendário de Deus é diferente. Então eu quero que você preste atenção, fique esperto, fique atento, comece a vigiar, comece a colocar a sua vida diante do altar de Deus, se é que você já não tem feito isso. Senhor, até o final do ano, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer da minha casa? O que o Senhor quer fazer na minha vida, para que eu possa andar no teu caminho, na tua vontade, servindo ao Senhor integralmente, de todo o coração, como te agrada. Eu vou falar no final, mas vou relembrar aqui. Nós temos diante de nós um desafio para orar e jejuar por 21 dias, a partir de hoje, pelo Brasil. As igrejas evangélicas, se não outros grupos, foram chamadas a esse trabalho. 21 dias. Você faz o jejum que você quiser, em termos de retirar alimentos
Mas há um jejum que você precisa encarar nesses 21 dias. Você precisa jejuar no sentido de vigiar a tua boca para não falar palavras duras, de ira, amargas. Jejua palavras de maledicência. Jejua palavras impuras. Toma cuidado com a tua boca. Evite aqueles impulsos, né, em que inflama o teu coração. Então, cuide com a tua boca. Jejua palavras malignas. Jejua palavras que amaldiçoam, que criticam, que julgam. Jejua, tira fora. Faz um jejum. Deixa as palavras de Deus cuidar da tua boca. Faça o que Paulo fala em Efésios 4, 29, se eu não me engano. Fale palavras de bênção. Transmita graça àqueles que te ouvem. O resto vai vir depois, tá? Pelo menos essa ênfase eu quero dar. Muito bem. Glórias ao Senhor. Não saia até o final, porque nós vamos orar pelos enfermos. Nós vamos orar pelos enfermos que estão nos acompanhando pela internet, mas nós queremos orar pelos enfermos que estão aqui, né? E queremos abençoar esta igreja nesse sentido. E eu quero que você se ajunte a mim nesta oração. Eu não posso concordar que com frequência e com facilidade enfermidades estejam ocorrendo no meio do povo. Não posso admitir. Eu tenho que me indispor contra isso. Eu tenho que declarar saúde para a igreja do Senhor. Saúde no corpo e saúde na alma. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem. Dito isto, eu quero abrir a palavra para você hoje. Um assunto que não é novo. Mas eu quero que você preste atenção. Porque o Espírito Santo vai falar com você fortemente. Eu creio nisso. Então vamos lá. Não fique preocupado porque o material que você vai receber para acompanhar os grupos de comunhão já está pronto, já está liberado, tá? Você vai ter uma segunda oportunidade depois, nos grupos de comunhão, para trabalhar esse assunto que eu vou colocar. Mas o Senhor quer falar forte ao seu coração através da palavra dEle. Não a minha, mas a palavra dEle. Então vamos em frente. Estamos bem no horário. Glória a Deus. O tema da minha palavra aqui é o poder da vida de Cristo, o poder da vida em Cristo. Eu quero introduzir esse assunto lendo o texto de Mateus 28, 18 a 20, que é bem conhecido, e que fala da ordem de Jesus para os seus discípulos levarem o Evangelho, fazer discípulos, né? E frutificar. Aqui diz, 18 a 20, Jesus aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aqui nós temos a ordem de Jesus, né, para fazer missões, para o evangelismo, para fazer discípulos. É a forma que Jesus estabeleceu para espalhar o reino sobre a terra, a partir de Jerusalém até os confins da terra. Agora a gente vai ler Atos 2:42, que é um retrato da consequência dessa ordem, da consequência deles obedecerem essa ordem. Atos 2:42 diz, vou ler o 41 também, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados nas águas, né? Havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga comigo, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão,
e no partir do pão, e nas orações. Essa era a atitude, o estilo de vida que os novos convertidos adotaram. Adotaram dos apóstolos, porque eles já faziam isso. Já viviam nisso. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eu vou pular aqui. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, diariamente perseveravam unânimes no templo, e partiam pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Eu li até o versículo 47. Ou seja, eles aceitaram a palavra, aceitaram seguir as instruções dos apóstolos, acolheram o modo de vida que os apóstolos já viviam com Jesus, e os apóstolos passaram isso para os discípulos, e para aqueles que se tornaram convertidos a Jesus, a partir de então, e eles entraram nesse estilo de vida, e viviam como uma comunhão, ou como uma comunidade, como uma família. Não deixavam de ir no templo, porque lá era o local de adoração, mas não precisavam mais oferecer sacrifícios de animais. Tinha uma outra forma de oferecer sacrifícios, em espírito e em verdade, através das suas orações, da sua adoração. E nas casas, dia a dia, comiam com singeleza. Era uma comunhão total. Você pode perguntar, mas esse povo não trabalhava? Claro que trabalhava. Mas isso era fundamental, era parte da vida, essencial deles. Eles não podiam deixar de fazer isso. Se deixassem de fazer isso, perdiam a comunhão com o Senhor, perdia o vínculo com a vida que Jesus trouxe e deu para eles. Não deixavam de fazer as suas obrigações, pelo contrário. Mas isto fazia parte da vida deles, era essencial. E o resultado disso é que, como eles estavam vivendo de um modo agradável ao Senhor, Deus, dia após dia, acrescentava. Era o Senhor que acrescentava as pessoas novas convertidas para o corpo. Por quê? Porque Deus tocava o coração pelo Espírito Santo das pessoas. Eles pregavam, eles davam testemunho, eles oravam pelas pessoas, eles abençoavam, eles ajudavam, eles se mostravam compassivos, se compadecia do pobre, do necessitado, do viúva, do órfão, não como a religião judaica fazia naquela hora, mas de uma forma verdadeira, honesta. E Deus falou, vocês estão fazendo a parte de vocês, eu vou fazer a minha. A parte de Deus é tocar, convencer o pecador do seu pecado, quebrantar o seu coração e gerar arrependimento no coração dele. Num dia aqui, 3.000 almas. Então, quem acrescenta pessoas ao corpo é o Senhor. Mas quem prega a palavra, quem dá testemunho, etc., que você já sabe, é a igreja. Muito bem. Dito isto, eu quero que você entenda que um texto mostra como frutificar, como conduzir a vida, né? A vida de Cristo. Aceitando a missão de Jesus, né? O id de Jesus. O outro texto mostra como essa vida de Cristo se encarnou nessa nova comunidade, né? De crentes, judeus, né? E alguns talvez não tão judeus assim, né? Aqui ainda não tinha gentios, mas tinha judeus de vários lugares. Muito bem, depois os gentios foram acrescentados. Então a vida de Cristo está presente, ela é levada, espalhada e vivida. É isso que eu quero que você pegue em cima desses dois textos. Agora eu quero mudar um pouco essa linha e levar você para o Antigo Testamento, Salmo 92, verso 12 a 15. Eu quero que você abra esse texto,
Você trouxe a Bíblia em papel, glória a Deus, parabéns para você. E se você não tem uma Bíblia em papel, compre uma, por favor, use, né? Não tem nada contra você ler a Bíblia no smartphone. Use, é muito bom, mas tenha uma em papel, de preferência uma Bíblia de estudo. Você vai ser muito mais abençoado, vai aproveitar melhor a compreensão da palavra de Deus. Em Salmo 92, 12 a 15, Davi diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Aleluia! Quero fazer alguns destaques dessa palavra. Você já ouviu essa palavra de púlpito, eu mesmo já usei essa palavra várias vezes, mas hoje eu quero que você tenha a sua atenção concentrada em alguns aspectos aqui, em cima da palavra que eu estou te dando, em cima deste tema. Primeira coisa que ele diz que o justo florescerá e crescerá. São sinônimos, florescer e crescer são sinônimos. O justo cresce e floresce. Por quê? Porque ele é justo, ele é justificado. Quem está no pecado, quem está na carne, não produz coisa boa. Não cresce. Pode dar joio, pode dar fruto mau. A árvore boa dá fruto bom, a árvore má dá fruto mau, má. Então, o justo tem a capacidade, por ser justificado, de florescer, de crescer. Aliás, tudo que Deus fez no universo, que é ser vivo, não é estéril, tem a capacidade de se reproduzir. Deus não é um Deus estéril, Deus criador, Ele não é estéril, Ele reproduz, Ele multiplica, Ele frutifica, e toda a criação que Ele fez, que Ele criou, tem a capacidade, reflete o que Ele é, reprodutor, frutificador. Então, toda a criação tem a capacidade de se multiplicar, de se reproduzir. Quando isso não ocorre, tem algum acidente, tem alguma coisa que está prejudicando a genética, mas o normal é que haja reprodução, né? Se você lá for até em Gênesis capítulo 1, você vai entender isso, começa lá, mas até o final da Bíblia você tem essa mesma toada. Então o justo cresce e floresce, mas em que condições? Plantados na casa do Senhor, plantados, florescerão nos átrios, está vendo? Ele repete, o que é ser plantado na casa do Senhor? Plantado é ser estabelecido, é ter a oportunidade de enraizar, de se firmar, de aproveitar bem este solo frutífero, abençoado, que é a casa do Senhor aqui. O templo, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é a comunidade cristã, é a igreja. Essa é a casa do Senhor, é o corpo de Cristo. Então, quem é convertido e é plantado na igreja, no corpo de Cristo, ele deve ser estabelecido, enraizado, firmado, fundamentado, alicerçado. Entenda isso. Por quê? Porque o solo é bom, é rico e é cuidado. O agricultor está com os olhos continuamente nesse solo. Deus estava continuamente com seus olhos ali no templo, e ali em Jerusalém, cidade santa. E o próprio Senhor, e o próprio Jesus que diz, eu edificarei a minha igreja, está continuamente com seus olhos postos na igreja, para fazer com que cada um que ali é acrescentado, possa ser estabelecido, plantado. Porque a única maneira de florescer e crescer. Ou seja, nesse contexto, na mente de Deus, na igreja, no corpo de Cristo, não tem turista, não tem participante, não tem visitante, não tem gente que vem e vai,
mas não quer se comprometer com nada, só quer a bênção. Isso não existe. No corpo de Cristo tem pessoas convertidas, arrependidas, convertidas, que decidiram andar com Jesus, que se batizaram e que podem declarar com a sua boca: eu sou de Jesus e Ele é meu. E a sua bandeira, o seu reino, a sua autoridade é sobre mim. E é o amor. Aleluia. O resto é resto, não faz parte. Deus nunca projetou isso. Nós temos que ter bem claro isso. Aos que são e aos que não são. E isso tem que ficar bem definido. Muito bem. Plantados na casa do Senhor. Firmados. A casa do Senhor, já te falei, né? É o templo, é a congregação na antiguidade, é a igreja, é o corpo, é a comunidade no Novo Testamento. Diz mais que o justo cresce uma vez plantado na casa do Senhor e na velhice darão ainda frutos. Significa que sempre dão frutos, mas tem tanta saúde, tanta capacidade de se reproduzir, que até na velhice, quando há um arreiamento, né, uma diminuição da capacidade, uma dificuldade maior, ainda na velhice, dão frutos. Por quê? Porque uma vez plantado na casa do Senhor, tem seiva, tem verdor. Seiva e verdor são, no caso da planta, sinais de vida, de saúde. E no caso do ser humano, seiva e verdor é o poder do Espírito, é a vida no Espírito. Então, para o crente, seiva e verdor, para o justo, é viver no Espírito. Quem tem a vida no Espírito, vive no Espírito, ainda que seja velho, ainda que tenha se desgastado, tem a capacidade de reproduzir preservada. De que maneira? Para anunciar que o Senhor é reto, é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. O cristão, uma vez convertido, se tornou cristão, ele tem um discurso para anunciar, uma palavra: o Senhor é bom, o Senhor é reto, o Senhor é justo, o Senhor é santo, o Senhor livra o pecador do seu pecado, o Senhor salva aqueles que estão perdidos. É esse o discurso, não tem outro. Vai lá no Salmo 40, como dias atrás eu já te falei, relembra? Ele me pôs os pés sobre uma rocha, colocou nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão e ouvirão e confiarão no Senhor. É esse aí, é esse o anúncio. Glória a Deus. Então, aqui nesse exemplo do Antigo Testamento, o justo cresce e floresce porque está plantado na casa do Senhor, em terreno riquíssimo, dá frutos ainda na velhice, está cheio de vida e saúde, e ele se ocupa com a principal função que o justo recebe de Deus: anunciar as virtudes de Deus, como está escrito lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Essa é a mensagem. Vamos agora por um exemplo do Novo Testamento. Eu já te indiquei que o que está no... Vou te mostrar agora no Novo, aquilo que eu extraí do Antigo Testamento. Só para mostrar para você que não há diferença entre aquele que é convertido no Antigo Testamento e o que é convertido no Novo Testamento. Aquele que é justificado no Antigo Testamento e aquele que é igualmente no Novo Testamento. Porque Deus não tem dois planos, tem um plano só para as suas criaturas. Tem um plano só para aqueles que fazem parte do reino de Deus. Aleluia. Vamos ler aqui agora em João capítulo 15, versos 5 a 8. Evangelho de João 15, 5 a 8. Diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, secará,
e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se alguém não permanecer em Jesus, o final é triste. Sua vida vai ser consumida e o final é só juízo. Queimam, perde a vida, perde a oportunidade de conhecer o Senhor. Fogo e queima. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Cheque em branco, maravilha. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, quem é o discípulo aqui? Bom, o discípulo é aquele que permanece em Jesus, dá muito fruto e glorifica a Deus. Assim, rápido, simples, resumido. Mas quem permanece em Jesus também tem que permanecer na sua palavra, porque é essa condição que ele dá aqui. Quem permanece em mim e as minhas palavras permanecem em vós, vocês vão pedir o que quiserem e vocês vão dar muito fruto. Não é fruto, é muito fruto. E dessa forma vocês vão se tornar meus discípulos. Isto glorifica a Deus. Então, queridos, aqui está falando de uma ligação. Permanecer em Jesus e permanecer na palavra de Jesus é a mesma coisa que ser plantado na casa do Senhor. É a mesma coisa que estar em Cristo. É a mesma coisa. Essa comunhão com Cristo é a comunhão com a vida. Jesus dá a vida dele a nós. Ele dá a sua palavra para nós. E quando a palavra dele está em nós, a vida dele está em nós. E quando a palavra é fixada, estabelecida, se torna carne em nós, é Jesus vivendo em nós. Jesus vivendo em nós. Eu não tenho receio algum de dizer que Jesus hoje está ansiando viver a vida dele em nós. E nós, como igreja de Cristo, devemos ansiar, devemos desejar intensamente viver a vida em Jesus, porque Ele é o autor da vida. Você já sabe quem Ele é. Talvez o nosso desejo seja menor e mais passageiro, não tão firme, não tão estável, quanto o dele, o desejo dele de viver a vida dele em nós, porque ele se sacrificou, porque ele deu tudo por nós. Você acha que ele quer ficar longe de nós? De jeito nenhum. Jesus quer viver a vida dele plenamente em nós. Mas por que a igreja não tem tido a mesma resposta, com a mesma intensidade? Ah, pastor, porque nós estamos nesse mundo. Sim, estamos nesse mundo. Isso é um complicador. Mas a Bíblia diz que você foi sacado deste mundo e está em Cristo. Você não deve mais nada para esse mundo, muito menos para Satanás. Você tem que aprender a viver a vida do reino. Tem que aprender a viver a vida no Espírito Santo, que te foi concedido. É o maior presente de Deus, veio gratuitamente sobre a tua vida. A verdade é que a igreja não tem valorizado o Espírito Santo na altura que deveria estar valorizando. Não tem se entregado a esse Espírito Consolador e deixado Ele dirigir os nossos passos, nossa mente, como deveríamos estar fazendo. Temos permitido que, como igreja, como comunidade de Cristo aqui na terra, a gente acaba adotando uma porção de coisas que vêm do mundo. A gente muda um pouco as vestes, para não ter a cara do mundo, mas a gente introduz na igreja. São conceitos, são raciocínios, são formas de fazer coisas, são condutas religiosas. Não, está fazendo muito sucesso aquilo, vamos fazer igual. Vamos usar a mesma técnica do mundo para ter sucesso aqui. Está cheio disso na igreja hoje. A igreja não percebe o quanto ela está
se deixando levar por coisas que estão no mundo, que nasceram no mundo, que não tem nada com o coração de Deus, com a motivação do Pai sobre a igreja, e ela permite que isso entre, por várias razões, sem contar as nossas negligências, nossos descuidos, né, em permitir que as circunstâncias e os sentimentos acabem dirigindo a nossa vida mais do que a palavra e o Espírito Santo. Nós temos que reconhecer isso, e isso tem que ser motivo de oração, de arrependimento diante de Deus. Se nós queremos acertar as contas com o Senhor, e estarmos numa condição que possamos então ter um coração livre, porque o próprio Espírito Santo é aquele que nos enche de gozo, de alegria, e de aquele sentimento, não sentimento, mas de uma disposição intensa, de querer estar com Jesus, de querer viver a vida de Jesus, assim como Jesus quer viver a sua vida em nós. É isso. Permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pode pedir o que quiseres e o Pai fará. Eu acho que a gente acha isso tão maravilhoso, que a nossa fé, não sei não, né? Porque não estamos vivendo esse nível de unidade com o Senhor. Vamos para frente, tem mais coisa aqui. Vamos ver aqui agora João 15, no mesmo capítulo, versículo 26 e 27. Ele diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Aleluia. Aqui Jesus, no mesmo capítulo, a mesma conversa, ele diz que o Consolador, o Espírito da verdade, viria para dar testemunho dele, testemunho de Cristo. É o Espírito que revela Cristo para nós. É o Espírito Santo que descortina a pessoa, o caráter, a santidade, o propósito de Cristo a nós. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, como diz Paulo em Gálatas. E ele diz mais: e vocês também vão testemunhar, porque vocês estão comigo desde o princípio. O que significa estar com Jesus? Estar com Jesus é a mesma coisa que permanecer com Ele, é a mesma coisa que estar plantado na casa do Senhor, é a mesma coisa que estar em unidade com Jesus, é a mesma coisa que dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, e o viver que agora eu tenho na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Gálatas 2:20. Paulo fala isso. Minha vida, Paulo fala, foi substituída. Não sou eu mais quem vivo. O Paulo, ou o Saulo, morreu naquela cruz. Morreu. Eu me deixei crucificar. Estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. A vida que eu tenho agora é a vida que vem de Jesus. E essa vida eu vivo pela fé em Cristo Jesus. Vou repetir, Gálatas 2:20. Esse é o ponto. Não é fácil para nós não, viu? Porque tem que quebrar a força da nossa carne, a força dos nossos desejos, da nossa cobiça. Mas é plenamente possível com o auxílio desta palavra poderosa e da ação do Espírito Santo. Nós temos que tomar a decisão e dizer: estou crucificado com Cristo. Senhor, faz que tudo aquilo que não vem de Ti e que não Te agrada seja crucificado. Opera essa obra completamente, não apenas como o Senhor começou. Prossegue essa obra. Eu quero estar crucificado com Cristo. E querido, na cruz só vai o que não presta. Na cruz só vai aquilo que não agrada a Deus. Na cruz não vai nem um pedacinho da tua vida que tem valor para Deus. Deus não vai pegar uma parte da tua vida que é valorosa e botar na cruz. Na cruz só vai aquilo que não agrada a Deus. Só aquilo que parte e provém do pecado. É isso. Este passo exige fé.
Estou crucificado com Cristo, já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É deixar fazer essa mudança. É aquela mudança que ocorre dentro daquele bichinho que é uma lagarta, né? E depois vira um casulo, né? A transformação ocorre ali. E depois, quando ressuscita, sai uma linda borboleta, né? Lembra da figura? É isso. Mas tem que aceitar. Jesus disse assim: se alguém amar a sua própria vida, perdê-la-á. Mas se alguém negar a sua própria vida por amor a mim, ganhá-la-á. É esse o ponto. Não é fácil para nós, não. Mas é necessário nós entregarmos a vida ao Senhor. Então, aqui nesses dois textos, de João 15, 5 a 8, ele fala de permanecer em Jesus, de estar em Jesus. E o outro, ele fala de dar testemunho. Ora, isso é exatamente o que o Senhor falou ali em Mateus 18. Vai, vocês estão comigo, receberam a minha ordem, vai dar um testemunho. Depois você vê a obra realizada ali na igreja primitiva, né? Eles vivendo essa realidade. Então, unidos com Cristo e dando testemunho da vida, recebendo a vida de Jesus e testemunhando esta vida. Tanto é que em Atos 1:8 ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Percebe? O mesmo caminho que eles iriam agora percorrer, segundo a ordem de Mateus 28, 18 a 20. É o mesmo caminho. Vocês serão minhas testemunhas. O Espírito vai trazer poder, vai descer sobre vós. O poder do Espírito Santo vem depois do arrependimento, da conversão, do quebrantamento, da limpeza do coração, do acerto do passado, para que nada venha atormentar a tua vida, nenhuma assombração do passado venha impedir você de crescer em Cristo. É limpeza total, é conversão total, é a operação da graça de Deus. Então, quando isso ocorre, vem o Espírito Santo te enche, e esse poder vai te revestir, vai te dar coragem, ousadia, intrepidez, iniciativa, força, ânimo, longanimidade, perseverança, firmeza de coração. Você não vai arredar o pé, não. Por quê? Porque antes o teu motor, antes a força da tua vida era a tua carne, era a tua cobiça. Agora o motor, o gerador de vida que está dentro de você é o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que vivifica a palavra de Jesus no teu coração. Então a vida no Espírito é movida, é gerada por este gerador, o Espírito Santo e a palavra de Deus. Essa é a diferença. Na carne, nós não precisamos disso. Aliás, a carne, a natureza humana nem quer isso. Ela quer distância, livre, sem compromisso com Deus. Ela se basta, mas vai para o inferno. Vai para o poço, para o lago de fogo e enxofre. Não tenha dúvida. Vamos terminar isso aqui. Quero ler mais um texto. João 15:16. João 15:16. Parece que o capítulo 15 do Evangelho de João é o capítulo da graça. É o capítulo que mostra como frutificar, como reproduzir-se, né? Como assimilar a vida de Jesus e vivê-la no poder do Espírito. Então, João 15:16 assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. Olha lá novamente. E o vosso fruto permaneça,
a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Você está entendendo que há 2 vezes, num capítulo só, 2 vezes, Jesus afirmou, isto não é comum na palavra de Deus. Essa 2 vezes a mesma coisa, é um testemunho de que Deus realmente vai fazer. Se você acreditar, Ele vai fazer, porque essa é a vontade dEle. O número 2 na Bíblia fala de confirmação, e por 2 vezes esta palavra está registrada no capítulo 15, nessa conversa de Jesus com os seus discípulos. Isso mostra que há uma confirmação. Nós podemos estar assim, dentro de nós, conscientes de que realmente essa é a vontade de Deus. E se Ele está falando, Ele vai fazer. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Vou ler de novo. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Olha para a tua vida. Jesus está falando para você, não foi você que me escolheu. Pelo contrário, eu te escolhi. Eu te escolhi. E vos designei e determinei para você um propósito de vida, um plano que vem do coração do Pai. Jesus está falando, eu vos designei, eu determinei um plano, um propósito, um caminho, um alvo glorioso. Então, quem vem a Jesus não precisa se preocupar com os seus sonhos, nem com os seus ideais, nem com os seus anseios. Deixa. Se você tiver fé e crer realmente em Jesus, você vai trocar. O que você trouxe na sua mala, vai descartar. E vai abraçar o propósito, o plano de Jesus. Eu lembro que nos primeiros anos de conversão aqui nesta igreja, nós usávamos muito folheto evangélico, e havia um folheto que tinha um título assim na capa, né? Que falava a respeito de, você sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Mais ou menos isso. Plano de Deus para a tua vida. A gente usava aquela mensagem para evangelizar, para abrir um diálogo com alguém, né? O plano de Deus para a sua vida. As pessoas não tinham ideia, né? Então, o fato histórico de Jesus ter vindo, morrido na cruz, ressuscitado e subiu aos céus, era apenas um fato histórico. Parece que aquilo não tinha nenhuma razão, nenhum sentido, não nos tocava, não fazia diferença para nós. Não fazia diferença para mim, até o dia em que eu ouvi a palavra. E até o dia em que o Espírito Santo falou, essa é a resposta para o teu coração. E aí começou o caminho da mudança. E ele não acabou até hoje. Aleluia. Então, queridos, eu quero que você fale para você mesmo. Não fui eu que escolhi Jesus. Jesus me escolheu. E ele determinou um propósito que vai gerar muito fruto na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Percebe como que são as coisas? Como é que o plano de Deus é aberto para nós? Como o Senhor, com singeleza, com clareza, né? Todos esses textos que eu li para você, eles falam de fruto, muito fruto, fruto que permanece. Jesus disse, olha, eu estou mandando vocês irem pregar a palavra, testemunhar do Evangelho. Vocês vão, e vocês vão batizar os que se arrependem, se convertem. E vocês vão torná-los discípulos, ensinando-os a guardar tudo o que eu vos tenho ordenado. Mas quando Jesus falou, vocês vão torná-los meus discípulos,
Discípulos significa que vocês vão ensiná-los a permanecer em mim, permanecer na minha palavra e vão conduzi-los na vida do Espírito. E nessa condução eles vão florescer, crescer e vão dar muito fruto, a 30, a 60 e a 100 por um. Aleluia, aleluia. Se alguém perguntar, o que é o Evangelho? É isso, esse é o Evangelho. Qual é a missão da igreja? O que vocês fazem lá na igreja? Qual é o trabalho de vocês? É esse aqui. É esse aqui. O trabalho da igreja é amar a Jesus, porque Jesus ama a igreja. O trabalho da igreja é se importar com as pessoas, porque Deus se importou com você e comigo. O trabalho da igreja é gostar de pessoas. Hoje em dia nós temos muita gente que está cada vez mais querendo viver sozinhos, sua própria vida. Ah, não, se envolver com os outros dá muito trabalho, muito problema. Ah, não quero compromisso com ninguém, não. Já chega eu mesmo. O mundo está caminhando cada vez mais para esse vazio, onde as pessoas cada vez mais distantes umas das outras, cada mais cética, mais incrédula, e assim por diante. Mas Jesus espera que assim como nós recebemos o amor dele em nossos corações, assim como nós experimentamos a cada dia a consolação do Espírito Santo, assim como nós temos o gozo do Senhor em nós, pela presença dele, presença do Pai, presença do Consolador que nos ama, que nos guia, que nos orienta. Isso não tem preço. Assim como essa realidade nós estamos vivendo dia a dia, Jesus espera que a gente também goste de estar com as pessoas, tenha compaixão com as pessoas, tenha um olhar sensível para com o próximo. Que a gente se abra para dar testemunho, para orar pelas pessoas, para falar de Jesus, para se importar. E acredite, nós não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Eu não sei se não temos muito tempo porque o Senhor volta logo, ou não temos muito tempo porque as condições aqui na terra tendem a ficar mais difícil para aqueles que são os santos do Altíssimo. Para aqueles que foram designados levar a luz onde as trevas estão dominando, levar a vida onde há morte, levar a verdade onde campeia e domina a mentira, o engano e a manipulação. Você acha que as pessoas vão ficar satisfeitas com isso? Quando a igreja assume para valer essa realidade, essa função, né? Esse trabalho? Não vão. Não vão. Então, queridos, está na hora, glória a Deus, está na hora de tomarmos uma posição. No versículo 16 que eu li aqui, há um detalhe, versículo 16 de João 15, ele diz assim, cadê aqui, versículo 16, aqui, a vós outros vos designeis para que vades e deis frutos. Vades e deis frutos. Na versão King James atualizada, diz assim, para irdes e dardes fruto. Para irdes e dardes frutos. Jesus disse, eu vos designei para irdes e dardes fruto. Irdes aqui é o ide lá, de Mateus 28, 18 a 20. Então o que Jesus mandou os discípulos fazerem é, vão em frente e deem fruto. Vão em frente e reproduzam-se, ou reproduzam a vida, a minha vida que está em vocês. É isso, é só isso que Jesus está pedindo da igreja. Amém? Vamos fazer uma oração. Fique em pé. Eu quero que você se coloque diante do Senhor.
Olha, isso aqui é muito pessoal. O Espírito Santo está lançando um desafio sobre nós, através desta palavra, como já tem lançado outros. Mais uma vez, eu estou ouvindo o Senhor e Ele está dizendo, é isto aqui, é isto aqui. E eu espero que mais do que as minhas palavras desse período aqui, seja a voz do Espírito Santo no teu coração. Porque Ele tem o poder de te convencer, de te iluminar, e de transformar, e te ajudar a mudar as coisas que precisam ser mudadas. Eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem. E glória a Deus por isso, porque Ele sabe, Ele tem a expertise de fazer isso. Eu não tenho e não posso. Eu posso colaborar, mas não vou além disso. Querido Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos perante o Senhor, agradecidos por esta palavra. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor está abrindo a sua palavra para que tenhamos uma clareza, um entendimento. Verdadeiramente, Senhor, eu te peço, move o teu Santo Espírito em nosso meio, no coração de cada um, em cada família e em toda esta congregação. E no coração daqueles que estão nos acompanhando pela rede social, daqueles que vão ouvir esta palavra através da gravação. Senhor, eu oro para que eles sejam tocados, despertados, avivados, que esta palavra avive os seus corações, que esta palavra possa revolucionar o interior de cada um, que o Senhor mova com poder. Faz esta obra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus, nós vamos encerrar, mas antes eu tenho uns avisos para te dar bem rapidinho. Primeiro, nós vamos orar pelos enfermos, por aqueles que não estão aqui. Você sabe de alguém que está enfermo, ou aqueles que nos acompanham pela rede social, se estiverem enfermos, coloque seus corações diante de Deus. Deus quer te abençoar, quer curar a tua vida, renovar as tuas forças, quer tocar as tuas carnes, levantar o teu interior. Creia nisso,
Depois nós vamos orar por aqueles que estão enfermos aqui. Nós vamos encerrar o culto e vamos orar e ungir com óleo aqueles que estão aqui, tá bom? Então, não vá embora se você estiver enfermo. Segunda coisa que eu quero lembrar é que hoje começa esse jejum de 21 dias de oração pelo Brasil. Isso é parte de uma preparação intensa, né? É fundamental, é importante, é um chamado emergencial, né? Então, nós solicitamos aqui ao nosso irmão Tiago, ele vai colocar na rede social da igreja, no WhatsApp ou onde for necessário, né? Os temas de cada dia e o texto, né, para você orar. Existe já um roteiro que foi preparado e o Tiago vai nos ajudar nesse sentido, tá bom? Então você vai pegando a cada dia, né? Use isso como um roteiro, como uma ajuda, né? Mas tudo bem, você está livre para orar qualquer coisa relacionado com o Brasil, processo de eleição que nós temos pela frente neste mês, né? Orar pelo povo brasileiro, pela igreja, muito importante. Então, lembra que eu falei a respeito desses 3 meses, que nós estamos com um tempo especial da parte de Deus para nos levar até um alvo, até um patamar. Então, esse tempo de jejum aqui, orando pelo Brasil, faz parte desse período, né? Agora, aqueles que não estão acostumados a jejuar, ou não estão acostumados a manter um ritmo de oração todos os dias, use isso como treinamento, porque no início de novembro, nós vamos lançar aqui um outro desafio para o mês de novembro. Um desafio para a igreja local, especificamente da igreja. Nós vamos ter um desafio aqui. Então, vai treinando agora, porque em novembro a subida vai ficar um pouquinho mais alta, mais forte, tá? Então, treina agora para você não se cansar, não. Nós queremos você até o final. Aleluia. E por último aqui, ó, não menos importante, no próximo dia 22, ou seja, não sábado agora, o outro, nós vamos fazer um encontro para mulheres.